Números capítulo 17, vamos para a palavra de Deus. E só lembrando que o encontro com Deus nós vamos ter, já está fechado. Ainda tem vagas, vai ser no mesmo final de semana, homens e mulheres separados fisicamente, mas no mesmo final de semana. Qual é o final de semana, minha filha? Tá. 25 a 27 de maio. Então, domingo que vem as inscrições também já estarão sendo feitas lá no fundo. Amém? R$120 encontristas, R$60 encontreiro. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes. Eu estou lendo na revisão Revista e Corrigida. Segundo a casa de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores, brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Diga, e não morrerão. Verso 11, e Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Verso 12, olha a guerra. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá? Seremos, pois, todos consumidos? Deus tinha acabado de dizer que não, mas eles não ouviam o Senhor, eles ouviam a si mesmos. Vamos orar. Pai da glória, esta é a tua palavra. Espírito Santo, revela as Escrituras nesta manhã. Eu estou diante de autoridades, homens, mulheres, jovens, príncipes, reis, rainhas no teu reino. E a Bíblia me garante que quando eu abrir a minha boca, o Senhor encherá, porque de mim nada vem. Eu sou um vaso de pó, barro e cinza, mas eu assumo a minha posição no reino como filho, como ministro, como servo do Senhor. E declaro que a palavra não voltará vazia, cumprirá o desejo do teu coração sobre cada um, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua santa e gloriosa palavra. Imortal, aí você me quebra. Invisível, mais real, a Ele
ministramos o louvor. É um perigo. Ao único que é digno, aí já foi, receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, a Ele ministramos o louvor. O tema da mensagem desta manhã é a vara de Arão, um testemunho revelado na presença de Deus. Nessa manhã o desejo do meu coração é que você entenda que o Senhor chamou o seu povo para governar. Não um governo no modelo deste mundo que oprime. Jesus mesmo declarou: vocês vão governar, mas não no modelo desse mundo que dominam pela opressão. A mentalidade do reino de Deus é cultivo. Desde o Éden, quando Deus plantou Adão e de Adão trouxe Eva, e o homem foi transparente diante de Deus, sincero e frouxo, e disse: não queremos mais parir, passa esse DNA para as mulheres, porque o primeiro parto foi o homem que teve, uma costelinha, mas doeu muito. E aí a gente falou: pai, manda para ela. E graças a Deus vocês são fortes para terem filhos, aleluia. Mas desde aquela época do Éden, a mentalidade que o céu revela para a terra é de cultivo. Toda mentalidade contrária ao reino, que é império, não é cultivo, é domínio. Hoje nós tivemos uma irmã que enviou os seus dízimos através de um casal. Primeiro, eu louvo a Deus pela confiança dessa irmã, porque nós temos que ter mentalidade de rei. Rei não está preso a dinheiro, rei está preso à honra. Não é o dinheiro que te corrompe, o que corrompe é a sua falta de nobreza. O dinheiro só revela quem você já é. Não no seu caso, no caso das pessoas corruptas, amém? E essa irmã não está podendo vir à igreja por questões físicas, mas ela guardou quase durante um ano seus dízimos. Obrigado. Eu não queria dizer que foi Bira que trouxe, mas ele já revelou que foi ele. 2 anos no caso. Ele é lindo. 2 anos. Isso fala de uma mente de realeza. Que uma mente de governo é uma mente que se move na nobreza e não na multidão. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. Medita nela de dia e de noite. Então o meu desejo nessa manhã é que você entenda que muitas vezes você tem por herança governo, mas você ainda precisa entender como governar. Amém? E essa irmã juntou durante 2 anos e mandou entregar no altar do Senhor, porque ela disse: eu sou agapiana, eu tenho uma aliança. O reino de Deus precisa de você descobrindo quem é você, porque quando você tem consciência de quem você é, você sabe aonde você vai chegar, e você sabe que todos que tentarem te atrapalhar vão perder. Quando você sabe quem é você, você não precisa gritar. Você aprende a descansar. Moisés e Arão agora estão vivendo um dos momentos mais difíceis na sua liderança.
No capítulo 16, você pode ler em casa, acontece uma rebelião de 3 príncipes que movem 250 lideranças do reino de Israel. Era a Assembleia Constituinte de Moisés, para você ter uma ideia. Toda ela se rebela por ouvir a voz de Corá, Datã e Abirão. Corá era um levita. Ele era bisneto de Levi, patriarca dos levitas, da tribo de Levi. Esse homem, junto com Datã e Abirão, que eram os principais da tribo de Ruben, juntam com mais 250 líderes da Assembleia do Concílio de Israel no deserto, e requerem uma audiência com Moisés e Arão. Uma assembleia que era considerada e nomeada santa, era uma santa assembleia. E agora, eles agem de uma maneira totalmente inesperada diante de Moisés e Arão. Eles proclamam em uma assembleia Moisés, e eles dizem assim: basta, basta. Diga comigo, eu preciso ter cuidado com as palavras finais, resultados da minha alma. Corá, Datã e Abirão nutriram uma resistência ao exercício ministerial de Arão, o sumo sacerdote. E qual foi o erro deles? Eles não procuraram seus líderes, o pai geracional Moisés, logo que nasceu aquela malignidade. Um grande perigo que nós corremos, porque em Cristo nós fomos e somos chamados para governar, para trazer uma mentalidade que vai influenciar aonde estivermos, o que fizermos e quem estiver em nosso redor. Nós vamos influenciar, é o desejo do céu. Mas quando somos contaminados, quando o inimigo lança uma seta, como o salmista diz, os dardos flamejantes do inimigo, as setas que voam de dia, e você é setado, você precisa entender que rapidamente você precisa procurar alguém para te ajudar a retirar esse veneno. A demora faz com que uma semente se transforme em uma árvore com raízes profundas que vão impedir você de viver o que Deus tem. Esses homens começaram a ter dificuldade de aceitar que Deus escolheu Arão. E hoje em dia nós vivemos isso. Existem muitas pessoas, e aqui eu quero que você entenda que eu estou tratando algo para uma profunda reflexão. É uma pregação que de repente não seria até tão momento apto, porque estamos num grande processo evangelístico das casas de paz. Mas eu creio num Deus que enxerga além do óbvio, além do lógico. Então, se eu estiver pregando para uma pessoa, para alguém que vai assistir, eu creio que Deus também vai traduzir para você. Mas eu tenho que obedecer essa direção do Pai. E aqueles homens alimentados por uma resistência, homens que não confessaram o coração diante de Deus, homens que você vai perceber que perderam a cultura da presença de Deus. E quando nós perdemos a cultura da presença de Deus, começamos a tomar decisões espirituais com uma mentalidade carnal. Que começamos a falar em nome de Jesus sem estar ouvindo e tendo relacionamento com o Senhor. Não podemos tratar de assuntos espirituais com uma mentalidade carnal. A Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Para isso o Senhor deu a mente dele para nós.
não para ficar numa estante, num troféu, ou numa placa denominacional, ou numa transferência de admiração para os apóstolos, para os profetas, os pregadores. Não, é para cada um de nós. Todos nós temos que ter uma decisão. Precisamos crescer e sermos maduros, inspirados e inspiradores no reino de Deus. A mente é para todos, mas ela precisa ser exercitada. Nós precisamos desafiar a nós mesmos, dizendo: hoje eu quero pensar com a mente do Senhor. Eu não vou reagir com a mente do Eduardo nessa situação, porque a mente do Eduardo é conectada com diversas mentalidades, mas sobre ela vem a mente de Jesus e governa. Eu posso até comunicar com as mentes, com as mentalidades daquilo que me influenciou, mas a voz final, a voz que prevalece, é a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor. Conhece? Não? Ouve-se a voz sobre as águas. Essa é das antigas. Troveja ao Rei da glória. A voz do Senhor, diz o salmista, despedaça o cedro dos Líbanos. Você pegou? Voz do Senhor, agora eu que lembrei, tá vendo? Do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Vem para cá. Voltando para 2018. Quem é a voz de governo em sua vida? Você já procurou entender qual a origem desta voz que está lhe determinando as suas ações e as suas reações? Você já parou para dedicar tempo e discernir por que eu estou obedecendo essa voz? A quem pertence? Por que você obedece de repente uma voz da violência quando alguém lhe contraria? Quem é o pai desta voz? Porque você precisa ter coragem para hoje divorciar-se dessa voz e dizer: não, eu não posso mais ouvir a voz da derrota, eu não posso mais me mover pela voz da mágoa. Já tem 10 anos que passou aquela situação, e essa situação se tornou a voz de governo na minha vida, e não é uma situação de Deus, de Jesus. Então por que você ainda está dando governo a essa voz? A voz do Senhor poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Quando Moisés ouve a rebelião, Moisés olha para Corá e diz assim: Corá, não é honroso ser levita? Não é nobre a constituição que Deus te fez? E aí Deus começou a me ministrar: filho, sabe por que as pessoas se rebelam? Sabe por que as pessoas se levantam contra outras? Sabe por que as pessoas ainda são incomodadas com
o fluir das pessoas no reino? Porque elas não realmente sabem quem são. 2, porque elas realmente ainda não procuraram conhecer o que Deus a fez ser. Quando você tem consciência cada vez mais plena do que você pode ser em Deus, você não vai ter crise de identidade. Porque aquela rebeldia veio por uma crise de identidade. Você não vai ser outra pessoa. Você vai ser você. E você precisa reconhecer que é uma honra ser você. Porque Deus pode mostrar todos os departamentos, todos os ministérios, pode te mostrar igrejas, pode te mostrar, você pode estar nos lugares mais bem estruturados ou menos estruturados. Se você não souber quem é você, você vai ter crise de identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu sei que o que é diferente não é melhor. Cooperará comigo para juntos cumprirmos um objetivo maior. Porque existem objetivos que é você sozinho. Existem objetivos que é você com a esposa, é você com a família. Mas existem objetivos que é você com o corpo de Cristo. A dúvida promove a rebeldia. Satanás produziu dúvida em Eva. Satanás quis produzir dúvida em Jesus no deserto. Mas no deserto, Satanás encontrou um homem cheio do Espírito Santo, que sabia quem ele era, sabia quem é o Pai, sabia que o tempo, as eras e as estações que os céus produzem é o melhor tempo, é a melhor era, é a melhor época para ele. Se era tempo de jejuar, ele não usou o poder dele para fazer pão. Ele disse para Satanás: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do céu. A minha suficiência está em acreditar que eu sou filho, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, eu sou cheio do Espírito Santo, e aquilo que eu sou, eu louvarei ao Senhor sendo. Aquilo que Ele me deu para fazer, eu farei da melhor maneira. E se Ele deu algo de maior impacto a outro ministério, eu aplaudirei o meu irmão de outro ministério, porque o que ele está fazendo, Deus escolheu ele, porque Deus sabe escolher melhor do que nós. Cutuca o irmão e diga: aprenda a aplaudir o outro. Moisés disse: você não tem alegria e não está honrando a Deus naquilo que Ele te deu, já não é bom. Por que você agora quer ser sacerdote? Por que você está arvorando, desejando o ofício que Deus deu a Arão? Moisés estava dizendo algo que Deus quer te dizer nessa manhã. Quando você não aceita o sucesso do irmão, quando você não aceita o seu tempo, a sua história, o seu momento, você está dizendo que Deus não sabe fazer escolhas. Um dia uma pessoa falou assim: não, você tem que ter uma igreja lá na Pituba. Eu disse: não, eu tenho que ter um povo chamado Ministério Apostólico Ágape. A minha igreja não é bairro, a minha igreja são pessoas. Moisés teve uma estratégia diante de Deus. Ele falou: agora eu vou lançar diante de Deus. Cada um pegou o seu incensário de oração e falou: vamos comparecer diante de Deus. Quem vai responder é Deus. O que eu aprendo com isso? Eu não terei nem muito forte ainda no 17, mas eu vou entrar, estou terminando, segura aí. Ó,
Tem momentos que muitos filhos estão tendo crises, estresse, desespero, porque você ainda não entendeu que quem floresce o governo é o dono do governo. Deus, se Deus te deu algo, compareça diante daquele que deu, porque quem cria tem um manual, quem cria tem a patente. Moisés não brigou com Corá, só falou: ó, eu estou vendo que vocês não sabem quem são, não são plenos no que são, e não sabem a honra do serviço que lhes deram o Senhor. Vamos para o Senhor. Pai, é a tua hora. Deus falou: manda eles trazerem um incenso de oração. Uau. Por que Deus pediu incenso de oração? Porque eu tenho certeza que se você tiver uma vida de oração, você nunca vai querer tomar o lugar de ninguém. Eu tenho certeza que se você tem uma vida de oração na presença de Deus, ninguém vai inferiorizar você. Mas quando é o contrário, se a presença de Deus não tem lugar de honra em você, o inimigo vai poder facilmente dizer: por que que você não é fulano? Você prega melhor que ele. Olha, você lidera melhor do que ele. É porque Moisés é irmão de Arão. Não é? Nepotismo. Quando eu sei quem eu sou na presença de Deus, eu não tenho crise. Olha o milagre aí, ó. Eita glória. Mas quando você não está preenchido por Deus, a sua alma vai buscar preenchimento. Sabe onde ela vai se preencher? No mundo. E o que o mundo mais prega? Rebeldia, rebelião, insurgir, não se submeter, não aceitar, não conquistar o seu espaço, não honrar pai e mãe. Deus já tinha dado provas suficientes para eles entenderem que Moisés era o pai. Deus escolheu Arão publicamente. Separa Arão e os filhos dele diante de toda a nação. Veste eles, unge-os. Eles agora serão sacerdotes. Eles vão ministrar na minha casa. Deus, quando disse, ó, vão conquistar a terra, mas todas as 11 tribos vão dar a terra para a tribo de Levi, porque eles não vão ter como conquistar, porque a herança deles sou eu. Tem coisas que você já viu que Deus fez, Deus já falou que é, mas a sua memória, por ter se desconectado da presença, está apagada. O mesmo olhar que um dia você teve para mim, que você teve para tua esposa, que você teve para o teu líder, está apagado. Porque você se desconectou do incenso da oração. Deus falou, ó, eu vou abrir a terra, Moisés, e eu vou engolir os que se rebelaram, porque eles se rebelaram contra mim, quando se rebelaram contra você e Arão, e a família de Corá, e aqueles 250 todos morreram. Aí no capítulo 17, Deus estabelece uma estratégia, para acabar com a murmuração e com a morte.
Veja aqui que o apóstolo Paulo fala em Coríntios: não murmureis, porque a murmuração atrai o quê? Atrai o quê? Devorador. Por que tem pessoas que são dizimistas, ofertantes, primiciadores, e as coisas estão sendo devoradas? Porque estão murmurando. Quero falar algo como apóstolo. A Bíblia diz que nós não devemos nos levantar contra as autoridades. Eu não estou falando agora partidário, eu estou falando no princípio do reino. Nós não temos como cristãos. Se você quiser falar como ímpio, agapeando ímpio, é você e Deus. Mas se você quer ser um cristão legítimo, fecha a tua boca para falar de presidente, de governador, de prefeito, de deputados, de juiz. Fecha a boca. Porque só existe um justo juiz que está no céu, que é o nosso Deus. Eita, que esse zabano vai acabar em abril, hein? Vai ficar geladinho. Essa semana agora, estamos avançando para terminar a parte elétrica. E eu creio que a Coelba semana que vem já bota o poste, o transformador e o nosso relógio. Já vamos começar também a obra de instalar os aparelhos de ar-condicionado. Então, culto da colheita, se você abanar, eu vou dizer que você está em pecado. Aqui pode agora, aqui ainda está liberado, mas depois, meu irmão, traz é moletom. Deus agora diz para Moisés: Moisés, chama os príncipes de cada tribo. Olha como é que Deus traz uma estratégia. Porque Deus não queria que ficasse tendo rebeldia, rebelião. Deus não queria que mais pessoas morressem. Você leu comigo em Números 17. Eu não quero que eles morram. E o que Deus fez para proteger o seu povo? O que é que Deus faz para me proteger e lhe proteger dessa morte espiritual, ministerial, em todas as áreas? Ele nos ensina a nos movermos em governo. Vara significa governo. Quem Deus chama? Os príncipes das tribos. Entenda algo. Assuma a sua posição de governo nesta manhã. Você precisa assumir a sua posição. Deus disse: eles precisam comparecer à minha presença entendendo quem eles são. Com todo respeito, acabou o tempo de pessoas se apresentarem como mendigos diante da presença de Deus, quando Deus já te tirou do estado de mendigância, já te promoveu a filho, a herdeiro legítimo na presença dele. Porque essa mente mendiga faz você querer que Deus vá contra a palavra dele. Ele fala: eu já te perdoei, e você vai lá e fica pedindo perdão 100 vezes por algo que Deus disse: eu já te perdoei. Você que não acredita no perdão, eu já te perdoei, eu já lancei no mar do esquecimento, eu não vou buscar lá. Ele vela pela palavra dele para cumprir, ele não se move pelo seu sentimento. Mas por que, apóstolo, eu estou com esse sentimento de condenação? Porque você ainda não acreditou em quem você é na presença de Deus. Você é filho, você é filha, você é nação eleita, você é sacerdócio real, você é povo adquirido, você foi comprado. Se eu compro esse iPad, eu não vou ficar indo para a loja 100 vezes para dizer: ei, querido, esse iPad é meu mesmo? O cara vai olhar para mim e dizer: o senhor é maluco? Com todo respeito, o senhor já comprou, a nota fiscal saiu do seu dinheiro, saiu da sua conta o dinheiro. Olhe para mim agora.
Por que você ainda não acredita que você foi comprado para ser um rei? Por que você ainda não acredita que você foi comprado para ter uma vida nova, uma vida em abundância no teu casamento? Por que você ainda conversa com o espírito de mendigância, da promiscuidade, da mágoa, da derrota, da falência? Para! Decida a partir de hoje conversar com os céus. A Bíblia diz: buscai as coisas do alto, aonde Jesus Cristo está à direita do Pai e intercede por vós. Moisés, manda eles trazerem a vara. Agora, ó, diga para o irmão que está aí do seu lado: na vara de governo da tua vida, qual é o nome que está escrito nela? Para de transferir a responsabilidade de governo para quem não é. Ai, é culpa do apóstolo que ele não me visitou. Ai, ele não foi na minha casa. Ai, eles não foram na minha célula. Ai, ele não sei o que. Você está transferindo. Você está transferindo. Porque Deus disse: Moisés, cada pai, cada casa paternal tem que ter o nome do pai. Quando você leva a tua vara diante de Deus, teu governo, tem que estar lá o seu nome, filho. Ó, é Mona Lisa. Eu sei quem eu sou, Pai. Eu entro na tua presença e coloco, ó, o governo, a história, o meu destino na tua presença. Mas eu quero dizer, é eu e o Senhor e eu. Você fica botando o nome de todo mundo. Bota o seu nome. Bote o seu nome. Assuma a sua responsabilidade. Pare de ficar como as pessoas fazem: a culpa é minha, eu dou para quem eu quero. Não, acaba com isso. Bote o seu nome. Deus quer ter uma conversa de nome para nome. Porque muitas vezes a gente está indo igual Adão. Aí chegou lá, Beto, Adão, por que você fez isso? Está escondido, está vestido. Quem te deu essa informação? Eu não te ensinei isso. Aí ele não foi homem suficiente para assumir a responsa. Aí ele botou o nome de Eva na vara. Foi Eva, foi ela. Ah, foi meu pai, foi meu bisavô, foi meu tataravô. Sabe o que a gente está dizendo para Deus quando a gente está assim? Que a gente não acredita que Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. Deus já escreveu uma nova história, mas é você que fica aí querendo viver de flashback, de vale a pena ver de novo. Sai desse canal. Bota o seu nome na vara. Quando você comparece diante de Deus, você comparece com o quê? Com a vara de mamãe, é? Com a vara de maninha? Com a vara de painho? Toma vergonha nessa cara! Chega, entrou a espada aqui de João Batista. Não vem não. É a culpa da Ágape. É porque você está entrando com o nome da Ágape onde não é para entrar. É para entrar com o seu nome. Deus é um Deus de nome. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Otávio. Eu sou o Deus de Eliseu. Eu sou o Deus de Daniel. Mas Daniel é meu, Eliseu é meu. De quem é o governo? De quem é o governo que está sobre os seus ombros? É daquela pessoa que te machucou? É daquele que te violentou? É daquele que te roubou? É do sócio que te traiu? É do pastor que te machucou? Até quando? Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. E aí Deus disse: Moisés, diga para eles que a vara que florescer é a vara que eu escolhi. Qual é a vara que Deus escolheu? Significa que Ele não está menosprezando quem não floresceu. Ele só está mostrando que Ele vai te dar destinos
e no destino que Ele te der, se você for fiel e tirar essa mente escrava de sempre achar que não é suficiente, de sempre ser ingrato, e começar a ter uma relação de fidelidade com o Pai que está no céu, e acreditar que onde o Pai te colocou é o melhor lugar para aquele momento, e que se Ele achar que tem que mudar, Ele vai florescer essa mudança. Você vai ver Deus florescer você até no deserto. Isaac plantou no deserto e colheu a 100 por 1. A grama do vizinho é mais verde, mas Deus escolheu pessoas para aquela grama. Se Ele não te escolheu para aquela grama, você não vai florescer lá. Daqui a um dia, Moisés, volte. Olhe para mim. Você precisa aprender a descansar o teu governo na presença de Deus. Colocar e esperar Deus dizer: volte a governar agora. Quem confia em Deus, levante a sua mão. Abaixe a sua mão. Você quer provar que você confia em Deus? Deixe algo na mão dele, até que ele decida devolver para você. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. Se eu quiser namorar com a menina ali, eu vou e namoro, Deus. Verdade. Mas o governo da tua vida sexual não está nas mãos de Deus. O governo da tua vida afetiva não está nas mãos de Deus. Está nas mãos do velho homem. Esperei com paciência pelo Senhor. Salmos 40. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Daniel jejuou 21 dias, orou 21 dias. Quando o anjo desce, ele disse: Daniel, no primeiro dia a tua oração foi peticionada e respondida, mas eu estava guerreando contra um principado que não queria que eu chegasse até você, por isso que demorou. Eu não preciso saber qual é a guerra que está acontecendo, eu só preciso confiar. Porque quando eu confio no meu Pai, eu sei que Ele está trabalhando. A Bíblia diz que Ele trabalha até enquanto eu durmo. Aleluia. Quando Moisés entra na tenda do encontro e as varas foram colocadas diante da arca do testemunho, o teu governo está em que ambiente de testemunho? Da presença? Ou dos homens incrédulos? Quem é que está testemunhando o teu governo? Quem é que dá testemunho do teu governo na terra? Aí Moisés vai lá, tira, quando mostra as 12 varas, a vara de Arão não só deu flor, deu broto e deu fruto. E eu quero te dizer uma coisa: na presença de Deus, quando eu sei quem eu sou, quando eu confio, quando eu entrego e quando eu me submeto, o sobrenatural de Deus vai fazer florescer, mesmo quando não tiver terra, mesmo quando não tiver homens regando, mesmo quando não tiver um suor do meu rosto, Deus é poderoso para fazer dar fruto para a glória dele. Jesus diz: vocês vão colher aonde não plantaram, se estiver na presença, se estiver no lugar que Ele te plantar. Naquela arca não tinha terra, na tenda do encontro não tinha
agricultor, não tinha regador, não tinha terra nem sementeira. Uma vara cortada está fadada à morte. Mas Deus está dizendo, quando dizem que o governo da tua vida está fadado à morte, quando dizem que o governo da tua casa está fadado à morte, quando estão dizendo que o governo dos teus negócios está fadado à morte, quando estão dizendo que o governo do Brasil está fadado à morte, coloca o Brasil, coloca a tua casa, coloca teu casamento na minha presença, e eu vou fazer dar flor, eu vou fazer dar broto, e eu vou fazer dar fruto na minha presença, diz o Senhor. Fique de pé que eu vou terminar a palavra. Fique aonde Deus te plantou. Se submeta ao que Deus te confiou. Não seja como Corá, que não sabia quem era, não foi grato ao que Deus deu e quis usurpar o que não era dele. Porque se você foi fiel a Deus, se você decidir nessa manhã, ou continuar a partir desta manhã, entregando o governo nas mãos do Senhor, esperando nele, e dizendo: Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu quero ir para os endereços que o Senhor quer que eu vá. Escute, o sobrenatural de Deus será realidade contínua na tua história. E a tua vara, o teu governo, os teus negócios, os teus sonhos, o teu ministério vai florescer, vai dar brotos e vai dar frutos. Mas, meu querido, não tem governo de sucesso se não for prostrado na presença de Deus. Quando você prostra o teu governo na presença de Deus, Ele vai ser o dono. E quando Deus é dono do negócio, quando Deus é o dono da vida, do casamento, da família, Ele vai te dizer: não precisa de terra, não vai precisar de água, não vai precisar, eu vou prover todas as coisas para você em nome de Jesus.